Muito bem, eu sou Ezek, vamos lá, direto ao ponto aqui. Eu quero trazer para você o que eu fiz para mim conseguir a aprovação do meu site e qual que foi o processo, tá? Sem toda aquele papo de que você precisa postar todos os dias, você precisa ter conteúdo com mínimos de palavras, enfim, todas aquelas coisas. A minha experiência que eu vou passar para você é uma experiência de quem na prática, tá, passou por todo esse processo e não funcionou. Eu digo isso para você porque ao período aí de pelo menos um ano eu tentei aprovações de vários sites seguindo todos os métodos possíveis ensinados na internet e de tudo isso que eu já falei, e nada disso funcionou, e só funcionou depois de que aconteceu uma coisa, tá, que eu percebi uma certa mudança, né, que eu fiz no meu site, e aí sim, depois disso eu consegui aprovação em apenas um dia, tá? E a experiência que eu vou passar para você aqui serve tanto para qualquer, eu acredito que para qualquer nicho de site, tá? Tem muita gente que fala que o Google mudou, que o Google está muito rígido. Realmente o Google está bastante rígido com relação à aprovação de site, mas eu percebi um padrão, tá? Nessas minhas tentativas e erros e acertos, eu percebi um padrão e eu vou compartilhar com você esse padrão para que você consiga também aí a aprovação do seu site, tá? E nesse vídeo aqui também eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá, um manual completo de tudo que tem e de tudo que eu fiz, tá? Para que você siga esse manual. Então você assista esse vídeo até o final e depois você dá uma olhada no manual, tá? Porque esse vídeo é complemento, tá, do manual. Com o manual sozinho você não vai conseguir fazer tudo, mas com o manual mais esse vídeo eu acredito que você vai conseguir, e vai ser muito rápido também depois que você aplicar o que eu falar aqui para você, tá, trader? Beleza? Eu tenho outro canal aqui, eu tô até me confundindo um pouco. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui, ó, que se você olhar na tela, a gente tem aqui quando eu comecei a fazer publicações nesse site. Eu vejo que faz mais ou menos um ano. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se eu soubesse disso no começo, eu não teria abordado a estratégia que eu abordei no começo. Porque se você for ver aqui, as postagens sim, eu vou pegar essa primeira postagem aqui como exemplo. Você vai ver que é uma postagem extremamente rica em conteúdo, tá? Em detalhes aí e outras coisas do tipo, ó, tá vendo? Ó, bem construído, tá? Um tutorial bem construído. É o que eu acredito que você tem que fazer sim. Se você tiver oportunidade de trabalhar com esse conteúdo que eu trabalho, que é tutorial, fazer um conteúdo bem construído, mas o que eu percebo é que não necessariamente você precisa seguir todos aqueles critérios de não sei quantas mil palavras, título não sei do que, e sabe, essas coisas todas. Não precisa disso, tá? Eu vou provar para você que não precisa disso. Tá, então aqui a gente tem mais ou menos um ano, tá? De que eu comecei a postar, mas o padrão que eu falei, que eu percebi que mudou tudo, foi esse daqui, ó. Eu deixei aqui aberto, tá? O e-mail dos e-mails que eu comecei a receber do Google, tá vendo? Então no mês agora de março, eu comecei a receber esses e-mails, tá vendo? Aqui, ó, se a gente pegar março, tá? Ó, em março teve um grande pico de volume no meu site, ou seja, eu teve um aumento repentino de pesquisas no Google, mas isso já vem aos poucos, tá? Se você pegar aqui, ó, você vai ver que começou aos poucos, e quando foi março foi que deu o boom, porque foi em março que eu tive o insight de aplicar algumas coisas que eu vou ensinar para você. Aqui são as conquistas, ó, e se você for ver essas conquistas, tá vendo? Ó, começou aqui em setembro de 2022, tá? E falando aí que eu comecei a ter impacto nas pesquisas orgânicas do Google. Em março aqui foi quando tudo mudou, ó, tá vendo? Em março, se a gente colocar aqui, ó, desde o dia do dia 8 de março, eu tava com 5 mil, tá? Pesquisas, tá? A pesquisa atingiu aí 5 mil, 5.5, tá? No dia 11, no dia 12, 6, tá? Então começou um aumento repentino, ó. No dia 14 de março, 7 mil. No dia 15, 9 mil. No dia 16, 11, ó, tá vendo? Já começou a ter um aumento exponencial. No dia 17 de março, 14 mil. 17 mil no dia 18, 20 mil no dia 19,
No dia 20, então começou a ter um aumento exponencial de 2 a 3 mil visitas. 2 a 3 mil visitas, tá? A cada 2 dias, pelo menos aqui, ó, tá? E aqui eu cheguei a uma marca incrível agora, no dia 28, 40 mil visitas, tá? Apenas no mês de março. Como é que eu posso mostrar isso para você? Aqui eu deixei aqui, esse plugin, né, que eu uso aqui no meu site, e que mostra que no mês de março aqui eu tive 53 mil visualizações, tá? E vindo aí somente de pesquisas, tá? Se a gente pegar aqui ó, só de pesquisas, tá? No motor de pesquisas foram 30.542 visualizações, tá? Isso aqui são visualizações e visitas chegou na casa dos 35 mil aí. Então, ou seja, o que que aconteceu? O que que eu fiz, tá? Que teve esse aumento aqui, tá? Isso aqui vai estar no manual, tá? Mas o que eu quero falar para você é o que que você precisa fazer para que você consiga aprovação do seu site e conseguir essas visitas também. Tá vendo, ó? Aqui foi quando eu comecei o site, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, um aumento de visualizações, tá? Então, vamos lá. O que que você precisa fazer? Primeira coisa, como eu comecei a trazer visita para o meu site? Eu comecei a trazer visita para o meu site através do YouTube, tá? Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu publico lá, onde eu faço publicações como essa aqui também, ó, tá vendo? Que tá no canal do YouTube. E lá, se a pessoa quiser, ela pode clicar e aí para o site para ter algum complemento. É mais ou menos o que eu fiz aqui no começo desse vídeo, tá? Eu tenho aqui o vídeo explicativo para você e eu tenho um complemento, tá? Desse vídeo, tá? Em forma de manual que você vai encontrar no site. Então esse é um ponto, tá? Que eu consigo trazer um pouco de visitas para o meu site, para o Google ver que tá tendo ali uma interação, são pessoas reais acessando o site, conteúdo que realmente traz alguma importância para aquela pessoa, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago aqui para você é você publicar, tá? Dentro do seu nicho, dentro do seu site, conteúdo que seja direto ao ponto, tá? Não necessariamente você precisa criar um conteúdo com não sei quantas mil palavras, não sei quantos mil, não sei o que tal. Se você pegar, por exemplo, esse post aqui, ó, instalação do painel SGA, tá? Que eu fiz faz muito pouco tempo, foi no dia 11 de fevereiro, ó. Se a gente pegar ele aqui, eu vou mostrar a estatística dele para você aqui, ó. No dia 11 de fevereiro foi quando eu publiquei ele, tá? Então vamos pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver esse daqui. Vou pegar ele em específico aqui, ó. Tá vendo? Esse site em específico, aliás, essa publicação em específico, tá vendo? Eu publiquei ela em fevereiro, tá vendo, ó? E olha só em março a quantidade de visualização que ela já tem. Ou seja, é uma publicação importante de extrema relevância, mas se você olhar ela, você vai ver que é um passo a passo, tá? Simples, tá vendo? Olha só, é um passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, tá? Passo 4 e passo 5 e acabou, tá? E é um tutorial que traz aí extrema importância e ele ganhou relevância nas pesquisas, por quê? Porque ele é um material importante, é um material de valor para quem busca. Então, às vezes, outra coisa também, outra dica nesse vídeo também que eu quero dar para você não foque, eu não diria na qualidade do conteúdo, mas na relevância dele. Qual que é a importância que ele vai trazer para a pessoa que vai estar pesquisando aquele tipo de coisa? É uma coisa que as pessoas pesquisam muito? É uma coisa que a pessoa precisa muito? Então eu coloquei como prioridade uma coisa que a pessoa precisa muito e não necessariamente uma coisa que a pessoa pesquisa muito. Por quê? Porque você vai perceber que na internet tem muita coisa e pouca coisa que realmente é conteúdo valioso. O que é conteúdo valioso? É uma coisa que a pessoa precisa muito. Então, por exemplo, dentro desse nicho aqui editorial, esse é um dos conteúdos que as pessoas precisam precisam muito, tá? E é um conteúdo que elas
precisa desse conteúdo, tá? Tem muito na internet? Tem muito na internet, mas eu não encontro, por exemplo, com facilidade. Então, o ponto aqui que eu queria chegar é: vai publicar alguma coisa, não necessariamente foque naquele monte de palavras, palavra-chave. Foque na facilidade que a pessoa vai ter de encontrar aquele conteúdo. Então, às vezes, por exemplo, isso aqui é um problema, é um dos problemas, né? Então, tem vários tutoriais nesse site aqui, mas um dos problemas é tem pouco conteúdo sobre esse assunto. Isso é um exemplo. Mas como eu vou saber que você tem pouco conteúdo sobre aquele assunto? Pega um assunto que é do seu nicho, pesquisa sobre ele. É coisa rápida, tá? Não precisa fazer uma pesquisa longa, é coisa rápida. E veja como que o Google tá mostrando isso para as pessoas. Se você pegar conteúdo lá muito assim aleatório, sabe, com dificuldade de você encontrar informação, foca nisso. E aí você não precisa fazer um conteúdo completaço. Faz um conteúdo de forma em que as pessoas tenham facilidade de encontrar o que elas precisam. Eu acredito, tá, que o insight que eu falei no começo do vídeo é que o Google está focando mais nisso agora, na facilidade que as pessoas têm de resolver o problema dela com rapidez. Não necessariamente ela precisa ficar 1 hora dentro do seu site, ela precisa ficar 2 horas dentro do seu site, mas o volume de pessoas que vão começar a achar aquela informação importante vai fazer com que o Google comece a recomendar o seu site. E aí que tá o ponto que eu queria chegar desse vídeo, que você pode sim publicar 1 milhão de conteúdos dentro do seu site. O Google não vai olhar isso como uma forma de que seu site é relevante e dá monetização para você. Mas ele vai passar a olhar o seu site como relevante a partir do momento que você começa a ter visitas orgânicas. E qual que é o passo para você ter visitas orgânicas? Nos meus testes, ao meu ver, é você publicar conteúdo direto ao ponto, conteúdo que traz facilidade para quem está buscando, tá? Então, mas como é que eu vou conseguir, Ezek, alcançar relevância? Essa relevância que eu falo é alcançar, fazer com que as pessoas encontrem o seu site através das pesquisas. Tá? Através de impacto nas pesquisas. Qual que é o passo? Tá? O que eu preciso fazer para fazer isso? Tem algumas ferramentas que eu utilizo, eu vou deixar também no manual, mas isso não é a questão. Tá? A questão é, a conclusão que eu cheguei é você fazer conteúdo de simples e objetivo. Tá? De simples leitura, que a pessoa entra e já tem a solução. Nada de encher linguiça, nada de ficar colocando aquele monte de texto, aquele monte de coisa, tá? Mas aqui é um artigo completo. Se o seu conteúdo necessita que seja um artigo completo, faça um artigo completo. Se o conteúdo não necessita de um artigo completo, mas você pretende fazer isso somente para que o Google possa ver o seu site, esquece. Tá? Eu vou falar bem direto assim, esquece, porque eu tentei isso, eu fiz isso, não foi só em um site, foi em mais de 5, 10 sites, conteúdos com 600 palavras, 1000 palavras, com imagens, com SEO, com tudo que você imaginar, palavra-chave no texto, nada disso funcionou, tá? Nada disso funcionou, nada disso fez com que o Google aprovasse o meu site. Outro detalhe bastante importante também é, você já tentou várias vezes monetizar o seu site, você não vai conseguir mais porque o Google colocou o seu site numa lista negra lá e por você ter tentado várias vezes ele não vai mais monetizar o seu site. Também é outra conversa fiada, tá? Isso não é provado, tá? Isso não tem nada que prove isso. Eu posso dizer na prática que isso não é verdade, porque eu mandei esse site para aprovação mais de 10 vezes. E o que acontece, tá? Por eu ter mandado mais de 10 vezes para aprovação? Porque eu não via nada de errado no meu site. Ao meu ver, não tinha nada de errado. Todas as publicações eram originais, as minhas publicações são originais, com as minhas palavras, com os meus textos, imagem, SEO, perfeito. É exatamente o que todo mundo manda fazer. Faça isso
que não tem erro. O Google precisa que o seu site esteja desse jeito para que ele seja aprovado. Tudo isso para mim se tornou uma grande conversinha fiada. Por quê? Depois de muito tempo, eu acho que eu entendi o que o Google precisa para que o seu site seja aprovado. E é exatamente o que eu estou falando para você. O Google precisa de objetividade, então, ou seja, ele quer que o usuário a pessoa que vai acessar aquele conteúdo, ela tenha uma experiência simples e objetiva, talvez até rápida, talvez, né? Porque a gente vê a questão do conteúdo de vídeo que está se tornando uma coisa muito rápida, ok? Mas me parece que também o conteúdo escrito, ele também está se tornando, também tá indo para esse lado. Eu mesmo prefiro que o conteúdo seja direto ao ponto para que eu resolva o meu problema. Se eu pesquisei como fazer tal coisa, eu não quero saber a explicação do contexto daquilo, como é fazer aquilo. Se eu quisesse saber a explicação do contexto de como é fazer aquilo, eu pesquisaria de outra maneira e não como fazer aquilo. Se eu pesquiso como fazer aquilo, eu quero entrar na publicação, tá? E quando eu chegar nessa publicação, eu quero saber o passo a passo, exatamente como que é para mim fazer aquilo. Eu não quero ler texto. Eu não quero ler parágrafos, eu não quero um monte de imagens, tá? As imagens ajudam de uma forma em que você pode atingir um público que precisa ter uma imagem ali para que você facilite, né, para ela a visualização. Sim, não é errado, eu acho que é importante você colocar a imagem também, mas você ter o conteúdo que traz o usuário, a pessoa que entrou naquele conteúdo direto ao ponto, eu acredito, tá? Que é muito mais importante do que aquele monte de escrita, tá? Do que aquele monte de escrita para a pessoa. Isso que eu estou falando aqui é um assunto direcionado à monetização de site, tá? Não é de conteúdo, tá? Eu não estou falando aqui de conteúdo. Se a gente for falar de conteúdo, tá? O que é importante ter no conteúdo, que não é importante, é uma escrita, tá? Os editores, tá? As pessoas que são editores, elas podem falar melhor sobre isso. Eu não sou editor, eu estou contando a minha experiência de um ano sobre as mudanças que eu acreditava que o Google tinha feito, e na verdade agora eu desfiz toda essa minha crença das mudanças que eu acreditava que o Google teria feito, mas acredito que o Google não fez essas mudanças e que as pessoas estão compartilhando isso sem saber realmente e sem ter experiência na prática. Talvez, por sorte, né, seguindo ali aquele roteiro, elas não perceberam que para que o Google, que elas conseguiram chegar à aprovação foi essa mudança do que de estar presente nas pesquisas e não necessariamente ter conteúdo com SEO, não sei quantas mil palavras, imagem, vídeo, não sei do que. Não, entendeu? Não necessariamente eu acredito que isso seja necessário. Não necessariamente, eu não acredito que isso é necessário. Eu acredito que as pessoas compartilham isso de uma forma com que elas ainda não acreditam que isso é necessário, porque de alguma forma o site dela acaba sendo ranqueado, ela acaba começa a ter mais visitas no site dela, e essas visitas permitem com que o Google sim traga a aprovação para ela. Mas não necessariamente porque ela postou um monte de conteúdo, postou todos os dias. Para você ter uma ideia aqui, tá? Esse vídeo vai ficar longo mesmo porque eu quero compartilhar essa experiência de forma completa, tá? Para que você não saia daqui com dúvidas, tá? Eu vou voltar aqui na página inicial aqui do meu site e só para você ter uma ideia, eu tenho aqui as publicações que eu faço, tá? Então sempre quando eu acho alguma coisa importante eu publico. Eu não me senti mais obrigado a ter que postar todos os dias. Então, se eu acho um conteúdo relevante, importante, eu publico da maneira mais simples possível. Da maneira mais simples possível, da maneira mais simples que a pessoa entre no conteúdo e tenha exatamente o que ela precisa e o que ela pesquisou.
e não aquele monte de coisa que ela não pesquisou até chegar no conteúdo. Então veja, se a gente pegar aqui, ó, no dia 11 de agosto, eu fiz aqui uma publicação que eu acho interessante, tá? Isso aqui foi uma notícia que eu postei, que eu gosto muito dessa marca aqui, então eu publiquei essa notícia. E se você olhar, ó, no dia 25 de outubro, foi quando eu fiz uma publicação. E depois eu publiquei de novo no dia 22 de janeiro, tá? E eu publiquei outra publicação agora no dia 11 de janeiro. Olha só, eu não tenho um padrão aqui, ó. Não tenho um padrão aqui de publicar todos os dias, tá? Eu fiz isso no começo e não deu certo, não funcionou. Não foi para frente. Por que que não foi para frente? Porque agora eu entendi que não é isso que o Google tá buscando, que não é isso que o Google quer. Ele quer que o seu site se torne um site que seja encontrado nas pesquisas. Agora, a forma com que você vai fazer isso, eu acredito que tem várias formas de fazer isso. A forma que eu vou passar para você vai estar disponível no manual. É um manual. Eu vou criar um manual, tá? Que vai falar da forma que eu acredito, tá? Que você vai conseguir alcançar as melhores posições, mesmo você não pagando, mesmo você não fazendo um texto de 500 palavras, de 1000, de 2000 palavras, tá? Que é isso, tá? Eu posso mostrar aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Se a gente pegar o aumento de buscas no meu site, não foi porque eu tenho textos de 500 mil palavras, de 200 mil palavras. O aumento foi porque o meu conteúdo começou a ser encontrado. E quais conteúdos começou a ser encontrado? Os conteúdos mais simples. Aqueles que são mais simples são os que estão mais ranqueados no Google. Os mais simples, mas é os que trazem resultado para quem está buscando. Os mais simples, mas que de alguma forma as pessoas buscaram esse conteúdo na internet, assim como eu busquei, e não encontrei alguma coisa relevante, que eu diga, alguma coisa que trouxesse a minha resposta de forma rápida, simples e objetiva. E o que eu fiz? Eu fui lá, peguei esse conteúdo, consegui resolver ele da minha forma, ou seja, eu tive um trabalho para resolver porque eu não consegui encontrar isso fácil. E quando eu consegui encontrar a solução desse problema, eu transformei ele em texto de uma forma simples e objetiva, nada de muita coisa. E aí sim, eu comecei a ter o aumento repentino dessas pesquisas. E mesmo depois de eu ter enviado o meu site por mais de 10 vezes, achando que estava certo, achando que estava tudo bem, né? Porque eu segui aquele manualzinho ali que todo mundo fala que tem que ter certas coisas, senão o Google nem vai olhar para o seu site. Depois de eu ter feito isso, que não deu certo, a partir do momento que eu comecei a fazer o simples, eu percebi que aumento repentino nas pesquisas. E aí, depois de eu ter mandado mais de 10 vezes, eu acredito que foi mais de 10 vezes, o meu site não caiu em lista negra nenhuma, tá? E ao meu ver, para finalizar esse vídeo, o que eu entendi que o Google está buscando é que você traga conteúdo objetivo, simples e aquilo que você realmente vai entregar para a pessoa. Seja ele de um texto que você precisa escrever muito e entregar conteúdo mesmo, ou não. Não importa, tá? Não importa. Eu acredito que ser mais objetivo é até melhor, porque a pessoa entra, consome o conteúdo, encontra o que ela precisa, fica muito feliz e o Google começa a mostrar o seu site para as outras pessoas. Agora sobre a monetização. A dica final aqui, para finalizar o vídeo. Eu acredito que você deve aplicar não tudo que eu falei aqui, mas pegar isso como gancho do que eu falei aqui, mais o manual, juntar tudo isso, tá? E esperar o seu site começar a ter visita. Pode demorar 2 meses? Pode demorar, mas não. Se você de repente aplicar de maneira simples e objetiva, talvez não. Porque eu tenho como exemplo as últimas publicações que eu fiz. Eu comecei a trazer publicações simples e objetivas, e essas publicações simples e objetivas são as que mais começaram a ser recomendadas pelo Google. Foi as que mais as pessoas começaram a encontrar na internet. O Google começou a mostrar para as pessoas. Então, talvez você não precise de um tempo para que o seu site comece a ter visitas, mas
O que eu entendi foi, o Google vai monetizar o seu site baseado nas pesquisas orgânicas e não necessariamente na quantidade de conteúdo que você vai postar. É lógico que tem as regras de conteúdo da AdSense que você precisa seguir. Tem certos conteúdos que não são monetizáveis, ponto. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão tendo dificuldade em monetizar os seus sites se pararam e se prenderam nessa de focar somente no monte de conteúdo e esquecer das pesquisas do Google. O que o Google está buscando agora? Tá? Então fica um ponto de interrogação. Eu posso bater o martelo e dizer que o Google está buscando agora conteúdo rápido e objetivo, baseado na minha experiência, sim. Mas isso não vai ser uma resposta final, porque assim como as outras pessoas e os outros pessoas que eu basicamente segui tentando seguir aquele manual fazendo esse monte de coisa não funcionou, talvez isso que eu esteja falando seja só mais alguma coisa do Google. Mas eu acredito que uma experiência de um ano deu para tirar todas as dúvidas que eu tinha com relação a isso, tá? E aí eu matei a charada em cima do meu site, seja ela por questão de conteúdo, seja ela por questão de lista negra também, essa história de lista negra, que se você já enviou o seu domínio não sei quantas vezes, cai numa lista negra e nunca sai, e seja ela também pelo tipo de conteúdo que você vai postar, tá? Então, vai lá, dá uma olhada no manual, tá? E acompanhe também a questão de evolução de quanto o seu site está sendo ranqueado pelo Google, ou seja, o impacto dele nas pesquisas. E qual seria o momento exato para você mandar para monetização? Eu acredito que quando você passar de 10 mil visitas, tá? Eu acredito, passei de 10 mil visitas, começa a mandar a partir de 10 mil visitas. Porque a minha experiência, eu mandei, tá? Se você pegar aqui o histórico, você vai ver aqui com 6, com 5 mil eu mandei. Só que no mês de março eu comecei a receber muita notificação de aumento de visitas. Aí sim eu falei, ué, por que está acontecendo isso? Então eu vou mandar de novo, eu já tinha perdido as esperanças. Eu vou mandar de novo, eu não precisei fazer mais nada. Foi em apenas um dia. E anteriormente, quando eu mandava, demorava uma semana, 2 semanas e vinha resposta negativa. 2 semanas, resposta negativa. Dessa vez, eu mandei em um dia, tá? Na parte da noite. Quando foi de manhã, eu já tinha sido aprovado, o meu site tinha sido aprovado e monetizado rapidamente. Então, ou seja, vamos pelo menos tentar e ver se isso realmente está sendo aí uma novidade. Talvez isso seja uma novidade, né? E toda aquela história passada não existe mais? Não sei, mas talvez essa experiência possa contribuir para que você consiga alcançar a monetização do seu site. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. Nos comentários é muito importante o seu comentário. O seu like também é muito importante. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui eu trago conteúdo que vai te ajudar de alguma forma, seja na parte de tecnologia, seja na parte pessoal também, seja na parte de monetização, de marketing, alguma coisa, tudo que eu acho importante, tá? Eu trago aqui nesse canal, tá? Então, de alguma forma, eu achando conteúdo importante, eu trago aqui para você. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma e comenta aí. Se precisar de alguma coisa, tem o meu e-mail na descrição do vídeo. Valeu!